irmãos, eu quero gravar mais uma mensagem e o nome dessa mensagem é: O fim está próximo. Muitas pessoas não se sentem bem falando sobre a morte. Ninguém curte a ideia de morrer. Sabe por quê? Porque Deus colocou dentro de cada um de nós o desejo de viver eternamente. O nosso espírito é eterno, ele não morre. Por esta razão a pessoa pode estar doente, na miséria, no fundo do poço, sem saída. Ela nunca concorda com a ideia de morrer. Aqui em Eclesiastes 3:11, a palavra de Deus diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Tem traduções, irmãos, que aqui onde está a palavra mundo, se encontra a palavra eternidade. Louvado seja Deus! Deus gravou o anseio inato pelas coisas eternas no nosso coração. O ser humano busca valores eternos já aqui nessa vida. Buscamos sempre, irmãos, a eternidade. O plano de Deus sempre foi a eternidade para cada um de nós. Ele colocou isso em nosso coração. Por isso não aceitamos a ideia de morrer. Mas para que possamos viver eternamente, temos que ter uma vida de obediência e dedicação a Deus. Porque só Deus, irmãos, promete vida eterna. Nada e ninguém pode te prometer vida eterna. É só Deus, o Todo-Poderoso. Aqui em Isaías 45:22 diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por termos o desejo da eternidade dentro do nosso coração, não gostamos nem um pouco de falar sobre a morte. Mas vamos abrir uma exceção nesse momento. Suponhamos que você foi ao seu médico ver alguns exames. Teu médico olha para você frio e direto e diz: você só tem 6 meses de vida. O que você faria? Bom, você eu não sei, mas eu, com toda certeza, eu passaria mais tempo com Deus, iria mais à igreja, eu buscaria obedecer ao Senhor em tudo, fazia sua obra como eu nunca fiz, mas agora quase sem tempo. Eu tentaria, com todas as minhas forças, resolver as pendências pessoais com vizinhos, parentes, amigos, procuraria pedir perdão para aquela pessoa que eu ofendi, procuraria acertar aquela documentação, procuraria esclarecer aquele mal-entendido, tentaria sem dúvida acabar com todas as pendências pessoais, ficaria mais tempo com as pessoas que amo, viveria de uma maneira que eu nunca vivi. Não é impressionante, irmãos, como a morte nos ensina a viver? Se você soubesse que você vai morrer daqui a 6 meses, você mudaria o seu rumo, com toda certeza. Sabendo que te resta pouco tempo de vida, você faria tudo, irmãos, sem confusão, sem orgulho, sem burocracia, sem chatice, quase sem tempo. Você consertaria tudo que está errado na sua vida. Louvado seja Deus. Essa ideia, irmãos, da morte eminente, que a gente pode morrer a qualquer momento, nos traz aqui a epístola do apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, versos 7 e 8, que diz: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. O imperador Nero, há muito tempo atrás, desencadeou uma terrível e perversa perseguição contra os cristãos, e muitos se viram obrigados a fugir para as remotas regiões do Império Romano. Porém, essa fuga não foi suficiente para os livrar da fúria e do ódio do imperador. O apóstolo Pedro, prevendo que muitos iriam morrer, inclusive ele mesmo, alerta que o fim de todas as coisas está próximo, e então Pedro passa a exortá-los a viverem suas vidas sobre a perspectiva de morte iminente. Eu e você não estamos na mesma situação dos nossos irmãos do passado, e o meu médico e o seu também não falou que nós temos apenas 6 meses de vida, mas com certeza nenhum de nós sabe exatamente quando vai morrer. Crianças morrem, jovens morrem, pessoas saudáveis morrem, pessoas que raramente falam de morte morrem também. A vida humana é muito breve, é um conto ligeiro, conforme diz a palavra. Então não é exagero dizer que o fim está próximo. Alguns podem até pensar: já que o fim está próximo, vou viver tudo da maneira que eu quero. Mas esse raciocínio é um completo engano, a não ser que você tenha certeza
absoluta que você vai para a perdição eterna, para a condenação do inferno. Lembre-se, Deus é santo e requer santidade de seus filhos. Dizer que o fim está próximo é o mesmo que dizer que em breve vamos nos apresentar diante de Deus. Além disso, o apóstolo Pedro nos manda ser sóbrios, vigiar em oração. O fim está próximo, sejamos sóbrios em nosso viver. Se realmente você fosse morrer daqui a 6 meses, iria negar perdoar uma pessoa que te ofendeu? Deixaria de dar uma cesta básica a uma pessoa necessitada? Iria negar um conselho a uma pessoa que lhe pedisse? Viraria as costas aos que precisam da sua atenção? O apóstolo Pedro complementa: sirva na força que Deus supre. Diga para o aflito: Deus te abençoe, mas ajude-o naquilo que você puder. Alivie o peso do cansado, estenda a mão ao desamparado, ajude o acamado. Aqui em Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus promete salvação a todo e qualquer ímpio que abandone seu pecado e venha para ele. Deus quer salvar a cada pecador. Ele jamais tem prazer que o ímpio morra no pecado, morra na perdição. O pecador deve buscar ao Senhor enquanto se pode achar. O tempo para receber a salvação aqui tem limite. Aqui em 2 Coríntios 6:2 diz assim: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. Tá dizendo que agora, né? É hoje. Chegará o dia em que Deus não será mais achado. O Espírito Santo de Deus fala com cada um de nós a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Se formos indiferentes à sua voz, nossos corações se tornarão cada vez mais duros e rebeldes, a ponto de se tornar insensível à palavra de Deus e aos apelos do Espírito Santo, e então nos perderemos cada vez mais. O Espírito Santo adverte que Deus não continuará a insistir conosco. Existe um ponto da qual não tem mais retorno. Eu quero ler aqui em Hebreus, que diz assim: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como na provocação, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as obras de Deus. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Números capítulo 14, versículos do 26 ao 45, vai falar sobre eles que perderam a bênção. E diz: aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Louvado seja Deus. Esse povo foi tirado do Egito, da escravidão, e mesmo assim, irmãos, eles viveram os milagres do Senhor, e não foi o suficiente para que eles abrissem o coração. Deus quer salvar o ímpio, Deus quer salvar o pecador, mas temos que abrir o nosso coração. Deus, ele ordenou o seu julgamento sobre Israel. Deus diz: nesse deserto cairá vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Aqui Deus deu a sentença, que aquele povo, irmãos, através de tanta rebeldia, de tanta murmuração, de tanta desobediência, eles chegaram ao seu final sem a vitória, porque Deus aqui ordenou, aqui no versículo 29, todos de 20 anos para cima iriam morrer naquele deserto. E assim aconteceu. Por sua desobediência e incredulidade, o que leva uma pessoa que não abre o coração para o Senhor, não abre o coração para a palavra, não é obediente, é murmuradora. Aqui tem uma advertência do que acontece: é a morte. Os israelitas tiveram a pregação das boas novas, foram redimidos pelo sangue de Cristo, cruzaram o Mar Vermelho, foram batizados, desfrutaram de alimento espiritual que vinha do céu, participaram da bebida espiritual, beberam as águas vivas de Cristo, a água que saiu da rocha, e foram guiados pelo Espírito Santo. De dia eles tinham uma nuvem de sombra e à noite uma coluna de fogo que os aquecia. Deus cuidou deles nos mínimos detalhes, e não foi o suficiente, irmãos. Apesar de ter sido redimido,
e ter sido alvo da graça de Deus, o povo murmurou contra Deus, endureceram o coração, rebelou-se contra seu Senhor, recusaram ouvir a voz de Deus, tentaram ao Senhor e deixaram de obedecer aos seus mandamentos, desviaram-se de seguir ao Senhor. Consequência de tudo que fizeram, veio a ira de Deus sobre eles, a morte e a destruição. Deixaram de entrar na prometida Canaã, a terra que manava leite e mel. Perderam o repouso do Senhor. Considerando o fracasso de Israel no deserto, temos para os cristãos de hoje uma exortação. Vede, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Hebreus 3:12. E por essa razão, deixar de entrar naquele dia no repouso de Deus. E por esta razão, pela desobediência, deixar de entrar naquele dia no repouso do Senhor, que vai ser o céu, que está sendo preparado para todo aquele que ouve e obedece. As bênçãos de Deus não podem ser obtidas sem obediência e fé. Para esse povo não teve mais jeito. Esse povo se condenou, irmãos, por ter um coração duro. Aqui Deus diz bem em Hebreus: essa geração sempre erra em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Aqui Deus deu o seu julgamento. Deus sentenciou eles à morte e não é diferente agora. A gente vê tantas pessoas morrendo cedo. Se você soubesse com toda certeza, meu irmão, minha irmã, que você iria morrer daqui um certo tempo, um dia determinado, você consertaria a sua vida, mudaria o rumo da tua vida, bem rapidinho. Que tal você fazer isso hoje? Hoje você está ouvindo a voz do Senhor. Deus está falando com você através da minha voz. O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração através da minha vida. Por não sabermos, irmãos, quando vamos ser recolhidos, a palavra de Deus diz, é bem clara: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, porque, irmãos, o Senhor Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. Ele deixou o caminho preparado para a salvação, mas agora eu e você temos que fazer a nossa parte. Você precisa abrir o seu coração para que a palavra de Deus, que é viva, entra e produza os frutos, para que ela germine, comece a trabalhar no seu coração. Um coração fechado, um coração duro e infiel vai levar você à perdição, à morte eterna. É tão bom viver, a vida é tão boa, Deus colocou esse desejo no nosso coração de eternidade. Mas eternidade, irmãos, é só com Cristo, é só na glória. Aqui na terra não tem eternidade, aqui é sofrimento, aqui o inimigo quer nos derrubar, ele quer nos fazer perder a salvação, porque ele perdeu a salvação dele. Apenas com um gesto contra Deus, ele se rebelou, ele perdeu a sua salvação, e hoje ele quer levar com ele o maior número de pessoas possíveis. Esse povo aqui do deserto perderam a salvação. Só abaixo de 20 anos que entraram na terra prometida, a terra que manava leite e mel, uma terra que Deus preparou, que jurou que daria ao povo, e Deus deu. Só que os murmuradores, os de coração duro, não entraram no repouso do Senhor. E hoje Deus também tem um repouso reservado para mim e para você, mas você precisa mudar o rumo da sua vida. Se você soubesse que vai morrer hoje, irmãos, com certeza muita coisa você mudaria ainda hoje. Pediria perdão, se consertaria com Deus, buscaria fazer algo pelo teu semelhante. Louvado seja Deus. Não que ninguém seja pecador, todos nós somos fracos e pecadores, mas nós temos o Senhor Jesus Cristo que nos ajuda na caminhada. Cada vez, irmãos, que pecamos, que cometemos um acidente em pecar, algo desse tipo, o que a gente faz, irmãos? A gente que é lavado pelo sangue, a gente se arrepende, chora na presença do Senhor, pede perdão e vai na nossa caminhada tentando obedecer, tentando viver a palavra o máximo possível, fazendo o que Deus quer de cada um de nós. Aqui em Ezequiel 18:27 diz assim: mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Ninguém quer morrer, ninguém gosta da ideia de morte, mas, irmãos, para ter vida e vida eterna existe um preço a ser pago. O caminho é estreito, temos que viver a palavra do Senhor, e viver a palavra do nosso Pai não é um peso, não é um fardo, é uma alegria, porque Deus, a cada dia, irmãos, Deus vai nos corrigindo, vai nos disciplinando, vai nos preparando para algo maior, vai colocando alegria e paz no nosso coração que o mundo não consegue entender. O crente, muitas vezes em dificuldade, ele tem uma paz e uma alegria que vem de Deus. Eu quero te dizer no dia de hoje que você parou para ouvir essa mensagem, deixa Deus trabalhar no seu coração, abre o seu coração para a palavra de
Deus. Deus fala através de louvor, Deus fala através de programação no rádio, na televisão, através de um testemunho, mas muitos estão sofrendo, perecendo, gemendo e chorando porque não dão ouvido à palavra do Senhor. Não abre o coração como esse povo que viveu os milagres, que viu o mar ser aberto, viu as 10 pragas, viram tudo o que aconteceu. Eles contemplaram todas as obras e maravilhas do Senhor e não foram fiéis, não abriram o coração. Eles só murmuravam. Deus odeia murmuração. A pessoa que vive murmurando, quanto mais ela murmurar, pior a situação dela vai ficar. Deus não gosta de murmuração, Deus gosta de pessoas agradecidas. Amém, irmãos? Que essa palavra possa falar ao seu coração. O apóstolo Pedro nos exorta a ter uma vida de oração, de vigilância, a ter amor com o nosso próximo. O amor vai cobrir muitos pecados. Então, que essa palavra possa falar ao seu coração, que você possa abrir hoje o seu coração para o Senhor, trabalhar nele. Louvado seja Deus. Deus quer te salvar, Deus quer mudar a tua história, quer mudar o rumo da sua situação. Deus tem coisas grandes para você, Deus tem saúde, Deus tem renovo, força, ânimo, alegria, paz, sono tranquilo, prosperidade financeira. Deus tem tudo do bom e do melhor para te entregar, porque Deus é o dono do ouro e da prata. E muitos não recebem porque não dão lugar ao Senhor. Deus precisa entrar na sua vida para mudar a tua história. E esse lugar quem dá é você. Você que precisa dar esse lugar para que Deus entre e faça a obra. Amém? Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro que o Senhor venha abençoar essa vida que parou para ouvir essa mensagem. Trabalha, Pai, no coração dela, na mente, que ela venha reconhecer que ela é um pecador e que precisa do Senhor. O Senhor tem um céu de glória para todo aquele que obedece a sua voz. Grandes são as recompensas que o Senhor tem para cada um de nós, reservados. Pai, que venhamos obedecer, que venhamos viver a sua palavra, nos ajude a caminhar em sinceridade, em fidelidade. Abençoa essa vida, meu Deus. Ajuda ela, Pai, a buscar o Senhor enquanto o Senhor pode se achar. Obrigada, Senhor, por tudo. E eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus.